Acho que eu já posso ir embora. Que atmosfera da presença de Deus. Vocês estão sentindo essa atmosfera da presença de Deus? Obrigado, pastor Vinícius, pelo coração, pastora Érica. Jesus está aqui. Onde você está agora, levanta as tuas mãos bem alto, fecha os teus olhos. Diga: Espírito Santo, muito obrigado pela tua presença aqui nesse lugar. Senhor Jesus, nós honramos a tua presença. Nós reverenciamos a tua presença. Senhor Deus, nós te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Não há ninguém como tu. Não há ninguém igual ao Senhor. E nós oramos para que essa noite um fogo de avivamento seja liberado sobre cada coração. Que seja uma noite de impartation, que seja uma noite de transferência de unção. Que o Senhor venha preparar o solo do nosso coração para receber a tua palavra. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Uau, Deus é bom. Deus é bom. Muito obrigado por ser uma igreja tão faminta pela presença de Deus. Se puder acender um pouquinho mais a luz, só para eu conseguir ver o teu rosto. Não sei se dá para acender um pouquinho mais a luz. E eu queria, antes de mergulhar na palavra, falar brevemente aqui de 2 livros. Esse aqui é um livro, boa, agora eu posso te ver um pouquinho melhor. Esse aqui é um livro que eu escrevi chamado Avivamento Sustentável. Fala comigo: Avivamento Sustentável. Eu escrevi esse livro muitas vezes chorando na presença de Deus, e o Senhor falando comigo a respeito de realmente uma geração que se levanta com o fogo do Espírito Santo para tocar as nações. E quando nós falamos de avivamento, existem 3 elementos. Fala comigo: despertar da igreja, grande colheita de almas e transformação social. Então eu falo bastante disso nesse livro, e também relatos históricos sobre avivamento. Esse aqui é um presente para o pastor Vinícius. Vamos dar uma salva de palmas para esse casal de pastores aí, tão amados. E esse aqui é um livro novo do meu pai na fé, Um Poder em Movimento, onde ele fala da visão do movimento Dunamis, testemunhos pessoais, um pouco da jornada de preparação para o Descend, e também do poder explosivo do Espírito Santo para libertar o cativo, curar o enfermo e trazer um impacto para a sociedade. Então você pode, tem alguém que gosta de ler aí? Levanta a mão. Tá, você que gosta de ler, vira por mão do teu lado e fala assim: essa noite você tem a oportunidade de semear esse livro incrível na minha vida. Tem algum aniversariante hoje aqui? Tem algum aniversariante? Não? 21 de fevereiro. Tem alguém que nasceu dia 21 de fevereiro aí? Que dia? 5. Hã? 23. Hoje é dia 26. Amanhã é 26? Tá, então depois a gente resolve essa situação aí. Mas gostei da ousadia. Deus é bom. Uau, tem um lugar aqui para encaixar. Eu nunca mais derramo água. Eu estou pegando várias ideias aqui para levar para Portugal. Eu gostei muito disso aqui, velho. Vocês estão bem? Antes de entrar na palavra, nós estávamos em oração no quarto, no hotel, e sentimos de orar por cura, orar por um mover do Espírito Santo, liberando cura, sinais e maravilhas. Então, mesmo antes da gente mergulhar na palavra, se você puder ficar de pé onde você está, fica de pé. Eu queria chamar aqui o Rony. O Rony é um discípulo amado lá de Portugal. Nós estávamos orando e pedindo aqui ao Senhor algumas palavras de conhecimento. Para quem não está familiarizado com esse termo, palavra de conhecimento é uma revelação que vem através do Espírito Santo sobre uma situação que você está passando ou passou na sua vida. E eu creio que essa noite é uma noite de milagres. Então a gente vai falar aqui algumas palavras para você.
E se essa palavra fizer sentido, eu quero que simplesmente você levante a sua mão. Você vai levantar a sua mão, você vai dar um tchauzinho aí e depois a gente vai orar para você. Algo muito importante, não se preocupa com a pessoa do teu lado, tá bom? Mas o pastor falou minha condição, mas eu não sei se eu vou levantar a mão, mas o que vão pensar de mim? Fala para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, quando ela vai enfrentando a multidão e empurrando a multidão, pensando, se ao menos eu tocar as vestes de Jesus, eu serei curada. Tem alguém com fome aqui por mais da presença de Jesus? Eu aprendi uma coisa em ambiente de avivamento: quanto mais fome por Jesus você tem, mais você come, mais você recebe, mais você se alimenta. Então, a primeira palavra que eu quero falar aqui é alguém que você está sofrendo nesse exato momento com uma questão de torcicolo do lado esquerdo do seu pescoço. Eu creio que é uma mulher que você tem torcicolo do lado esquerdo do seu pescoço. Você? Tá. Tem mais alguém com essa condição? Eu senti que tem 3 mulheres com essa questão, uma dor no pescoço. A gente tem uma aqui. Tem mais alguém com essa condição do torcicolo? Não consigo. As 2 estão do lado? Tá. Tem mais uma? Dou-lhe uma, ali, tá, a terceira está ali, tá, a gente já vai orar por vocês. A outra palavra que eu senti aqui é alguém que você teve uma questão no ligamento cruzado do teu joelho esquerdo. Você teve essa questão no teu joelho esquerdo e desde então você não tem conseguido praticar esportes, você tem essa lesão e eu queria orar por você que tem essa questão no joelho esquerdo. Pastor Vinícius, aqui também, tem mais alguém com essa questão no joelho esquerdo? Tá, ali também, a gente vai orar. A outra palavra que o Senhor me deu era alguém com uma infecção ou com uma alergia no teu olho direito. O teu olho coça, ele começa a lacrimejar e você não sabe muito bem o que é. O Senhor está tocando a tua vista essa noite. Quem é você? Levanta a sua mão, você que... Ali atrás, tem mais... Ali? Tá, a gente vai orar por você já já. Olho direito? É olho direito, sim? Tá, boa. A outra palavra que eu peguei aqui, alguém que você torceu o tornozelo direito essa semana. Você teve uma torção no seu tornozelo direito essa semana. Jesus vai tocar o seu tornozelo direito, vai trazer cura sobre o teu tornozelo. Quem é você? Levanta a sua mão. Tá, a gente vai orar já por você. Como que você torceu o tornozelo? Caiu? Tá, Jesus vai tocar o seu tornozelo. Tem mais alguém com essa questão? Foi essa semana? A gente vai orar por você também. A outra palavra que eu senti era alguém com nódulos no pescoço, talvez 1 ou 2 nódulos no pescoço. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você. A gente vai orar, a gente vai orar também. Tem mais alguém aqui? A gente vai orar por essa questão dos nódulos. Nós temos visto aí cistos e nódulos desaparecendo, então eu creio que ainda essa noite, alguns aqui vão testemunhar esses nódulos, esses cistos dissolvendo na presença de Jesus. A outra palavra que eu tive aqui é alguém que você está com uma tendinite na tua mão esquerda, no teu braço esquerdo. Eu creio que é de tanto trabalhar no computador. Você que é essa pessoa com a tendinite na mão esquerda, tá, a gente vai orar por vocês também. A última palavra que eu tenho aqui é alguém que teve um problema no ligamento do teu ombro direito e vez após vez, o teu ombro direito ele sai do lugar. É como se saísse e voltasse. Saísse e voltasse, Deus vai tocar o seu ombro direito, tá? A gente vai orar por você aí. Rony. Amém. Boa noite. Eu vou tentar falar devagar para que me entendam. Sim! Já aprendeu bem. Lá em Portugal. Eu sinto alguém que tem dor, problema no nervo ciático, nas costas, aqui na zona lombar. Eu gosto quando levanta a mão rápido, né? Está com fé que vai ser curado. Amém, amém. Temos aqui 6, 7 pessoas. 8, 9, 10, ok, glória a Deus. 10 curas no nervo ciático nessa noite. Aleluia. E eu vejo alguém que tem dor, uma dor atrás no ouvido esquerdo. Não sei se é uma otite, mas aqui atrás do teu ouvido tu tens uma dor, um incômodo. Quem é? Aqui, amém. Vi 2 mãos levantadas, amém. E alguém que tem esporões, não sei se é assim que se diz. Esporões. Não sei. É como uma dor muito forte no teu calcanhar. Acho que é esporão mesmo. Esporão.
Ok, eu disse no plural, né? Mas é esporão, no caso. Tu tens uma dor no teu calcanhar que te incomoda quando tu calcas o pé no chão, quando pisas o pé no chão, ali atrás, é um jovem ali, amém. 2 jovens, amém. Alguém que está a ter um problema intestinal, uma crise intestinal, tu chegaste aqui nessa noite com essa condição, tem-te afetado um pouco. 1, 2, deixa-me dizer-te, falei com o Eri, eu também estou com um pouco de problema intestinal e eu senti, quando eu tive essa palavra, que eu, ao dar essa palavra, vocês sendo curados, eu vou ser curado também. Amém. No nome de Jesus. E alguém que tem dores nas articulações dos dedos, quando tu mexes os dedos, tu sentes uma dor, um incômodo, amém. Vi uma mão, 2 mãos, 3 mãos levantadas no nome de Jesus. Amém. Eu senti também uma jovem, você tem mais ou menos 23 anos e tem uma questão de escoliose, um desvio na sua coluna. A gente vai orar por cura nas suas costas hoje. Se essa palavra faz sentido para alguém aqui, levanta a sua mão. A questão, ali? Tá, a gente vai orar por você. Vamos fazer ali também? Ali também? Mas é você ou você? Vai recebendo também, é isso aí. Eu gostei dessa fome aí, é isso aí. Vamos dar uma salva de palmas para quem está faminto por Jesus. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu creio, o final dessa noite vai ser bem bagunçado, tá? Assim, prepara para chorar, prepara para, você que veio com maquiagem, vai dar ruim na maquiagem. Você vai ter gente caída aqui no chão, tremendo, chacoalhando. Essa é uma noite, fala comigo, ativação. Tem algo que Paulo fala aos romanos, ele fala o seguinte: eu anseio estar com vocês, Romanos 1:11, eu anseio estar com vocês para compartilhar um dom espiritual a fim de fortalecê-los. Eu não sei se você consegue perceber, mas tem algo muito forte e profundo a respeito daquilo que Deus está fazendo nessa casa. Eu ouvi a respeito daquilo que Deus está fazendo nessa casa, a partir do meu pai na fé, o Theo Hayashi, quando ele veio aí no final do ano, ele voltou para São Paulo e falou: cara, tem algo muito especial acontecendo em Goiânia, lá com o pastor Vinícius, na igreja de Emaús, e eu quero trazer isso para você, porque se você não ouve de fora, às vezes você está no mover e você não percebe. Sabe qual que é o único elemento que não consegue ler o Emaús na garrafa? A água que está dentro. E às vezes você está tão acostumado com o mover de Deus e com o ensino. Eu não sei você, mas eu ouvi a palavra da oferta aqui, e com toda a permissão, eu estou levando essa pregação para Lisboa. Não precisava nem pregar hoje à noite. Só a atmosfera da presença de Deus na adoração. Teve uma hora que eu esqueci o nome do Paulo. Eu ia falar Ricardo Oliveira, né? O Paulo falou assim: canta mais alto. Eu virei para o Rony e falei assim: se cantar mais alto, esse negócio vai explodir. Como é que vai cantar mais? O pessoal já está cantando alto. Você consegue entender que tem um ambiente da glória de Deus aqui nesse lugar? Só que tem uma diferença de você assistir o ambiente e de você participar do ambiente. A gente vê isso em Atos capítulo 19, quando existe um mover de Deus em Éfeso, e aí então existem sinais extraordinários. Paulo liberta através do poder do Espírito Santo muita gente, existem curas, povo orando em línguas, e de repente naquele ambiente profético, aquele ambiente de avivamento, fala comigo, avivamento. Naquele ambiente de avivamento, os filhos do sacerdote Seva vão expulsar o demônio lá do cara, e o demônio começa a pregar para os caras. Eu conheço Jesus, Paulo eu sei quem é, mas quem são vocês? Você está entendendo que aqueles caras estavam no ambiente certo, só que não carregavam a autoridade que o ambiente proporcionava? Diga comigo, uau. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu sinto, eu creio, eu acredito que essa noite Deus vai tirar muita gente aqui do lugar de multidão para levar para o lugar de discipulado. Onde você não vai só ver cura, você vai ver cura através das suas mãos. Onde você não vai ficar, uau, que mover profético incrível, que veio lá o pastor e liberou. Não. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. E vai começar, eu sinto o Senhor dizendo, vai começar
um mover sobrenatural de cura através das crianças dessa igreja. Vai começar batismos com o Espírito Santo, oração em línguas, vai começar a tocar a classinha. Você que é pai, fica preparado para ser um bom mordomo da tocha ambulante que vai voltar para a tua casa. Não fica apenas assistindo o ambiente. Quando Deus toca uma igreja, uma cidade com avivamento, é igual o rio. Você pode ficar na margem do rio falando, olha que velocidade da correnteza, hein? Ganda peixe, hein? Ganda peixe. Olha, quanto peixe. Ou você pode falar assim, uau, eu estou desesperado para mergulhar nesse rio. E sabe o que o Senhor está falando, Vinícius? Enquanto o pastor Vinícius dava a palavra de oferta, eu senti o Senhor dizendo que tudo aquilo que você viu de despertamento espiritual na sua vida foi só aperitivo para aquilo que você vai ver daqui em diante. Se os pastores pudessem vir aqui rapidinho, abre as mãos simplesmente para receber. Eu queria que a igreja estendesse as mãos aqui para os pastores. Uau! Eu sinto o Senhor dizendo que tudo aquilo que vocês já assistiram em relação a avivamento, em relação à conversão em massa, em relação à glória de Deus, é apenas um aperitivo para aquilo que vocês vão viver a partir dessa casa profética. Essa aqui é uma casa profética. Eu vejo a palavra, se eu não me engano, de Isaías 42, versículo 2, quando a palavra vai dizer que o Senhor me escondeu como uma flecha polida em sua aljava. Vocês estão escondidos na aljava do Senhor. Vocês estão escondidos na aljava do Senhor. E agora eu vejo então o Senhor pegando vocês como essa flecha para lançar uau! É um lançamento, é uma aceleração que acontece nesse tempo. E eu sinto o Senhor dizendo 3 anos para uma grande temporada de treinamento de pastores e líderes. E eu vejo o Senhor fortalecendo essa casa. E a partir dessa casa, uma explosão de plantação de igreja. E o Senhor está dizendo, eu vou dar o tempo certo. Muitas pessoas vão chegar para você, pastor Vinícius, vão falar assim, eu quero. E o Senhor vai te mostrar o tempo. E alguns não são para ser. O Senhor vai te dar o zelo. Existe um zelo pela obra do Senhor vindo sobre vocês de uma forma sobrenatural. E pastora Érica, eu vejo a questão do dom de discernimento dos espíritos. O Senhor está liberando sobre a tua vida. E às vezes você fala assim, mas será que eu não estou sendo muito chata, muito crica com essa pessoa? Não, é o Espírito Santo te mostrando. É o Espírito Santo, Ele está dizendo, eu estou trazendo confiança para você acreditar que sou eu falando com você. E eu vejo que muitas vezes a resposta que o Vinícius precisa, que o pastor precisa, vai vir através do discernimento que você tem. E vão ter pessoas que você vai falar para ele, fica longe dessa pessoa, fica longe. Ele traz um discernimento, você é a auxiliadora, a protetora. Uou! Eu oro agora em nome de Jesus, Deus, por uma transferência da unção profética, da unção de sinais e maravilhas, aquilo de bom que o Senhor liberou sobre a minha vida. 1, 2, 3, libera agora sobre eles, em nome de Jesus. Uou! Uau! Uou! Simplesmente levante as mãos agora onde você está. É isso, agora fecha os teus olhos. Por que eu estou falando para você fazer isso? Porque esse é o momento onde você começa a sair do lugar de espectador e começa a entrar no rio. Ah, pastor, mas a palavra não foi para mim, foi para os pastores, foi para você, porque você está alinhado com a visão da casa. E quando o óleo vem sobre os pastores, vem sobre a igreja inteira. Agora, agora mesmo onde você está, começa a receber o óleo do Senhor. Existe uma unção nova, um renovo do Senhor. Mais Espírito Santo, dobra agora, Espírito Santo, dobra agora. Alguns estão sentindo um fogo passando pelo teu corpo, alguns estão sentindo um calor vindo sobre as suas mãos. São sinais que o Espírito Santo está te tocando.
Pastor, tem que sentir? Não, você recebe pela fé, mas muitas vezes Deus ele toca e você sente. Você que está sentindo fisicamente, aonde você está, só balança a sua mão aqui para mim. Você que está sentindo fisicamente, tá? Dobra isso, Senhor. Dobra isso, Senhor. Mais. Você que está sentindo fisicamente esse calor, eu quero que você saia do seu lugar e corra aqui na frente. Corre aqui na frente. Vem, abre as mãos. Só abre as mãos para receber. Uau. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Ele está liberando agora dons. Ele está liberando agora ferramentas. O dom de profecia. Ele está liberando agora o dom de cura. Agora, em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Você que não ora em línguas, receba agora o dom de oração em línguas. Palavras vão vir no seu coração, palavras vão vir na sua mente. Começa a abrir a sua boca agora e deixa fluir. Rabacatalabarabasai. Oh, rabacatalabassai. Mais Espírito Santo. Deus, eu oro agora sobre esses meus irmãos, que no 3 haja um liberar sobre a vida deles. 1, 2, 3, enche agora, em nome de Jesus. Uou! Uou! Dobra, Deus. Mais. Uou! Fogo. Fogo do Espírito Santo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Mais fogo. Você que está na cadeira agora, simplesmente coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado. Você que está na região das cadeiras, coloca a mão no ombro da pessoa do seu lado. Entra no rio. E aonde você está agora, começa a falar mais Espírito Santo. Começa a falar mais Espírito Santo. Mais. Dobra o fogo. Fire. Fogo. Em nome de Jesus, seja cheio agora. Mais uma transferência. Eia. Obrigado, Deus. Mais. Uau. Uau. Mais Espírito Santo. Ao redor desse salão, Ele está te tocando. Ao redor desse salão, Ele está te tocando. Deus, eu oro agora, libera os teus anjos aqui nesse lugar. Libera os teus anjos aqui nesse lugar. Os anjos de cura. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Você que ora em línguas, continue orando no Espírito. Deixa fluir. Sandarabaraba yatarabas. Sandarabakatatai yatarabasai. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Rabacatalabarabatacatarabarabassai. Mergulha no rio. Beba mais.
Beba mais, receba mais. Mais a unção de cura, a unção de milagres, a unção para maravilhas, a unção profética. Libera, Deus, agora em nome de Jesus. Uau, 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 uau. Uau, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, dobra, dos pés à cabeça, dos pés à cabeça, 1, 2, 3, seja cheio agora, em nome de Jesus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, uau. Salabarabarabasai. Uou! Levanta suas mãos bem alto agora. Continua com a sua mão levantada. Deixa o Espírito Santo falar com você. Esse rio de águas vivas, ele está libertando pessoas agora. Você que veio aqui debaixo do espírito do medo, seja livre agora em nome de Jesus. Eu tomo autoridade em nome de Jesus contra espírito de medo, espírito de morte. Pega as suas coisas agora e sai em nome de Jesus. Uau! Agora repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche o meu coração com o teu fogo, com a tua presença. Senhor Deus, nós abrimos o nosso coração para receber do teu fogo. Uau. Por 30 segundos, gentilmente, ore no Espírito agora. Por 30 segundos. Sandalarabasai. Riandarabasai. Mais ondas da santa glória passam por esse templo. Deus vai levantar hoje avivalistas aqui nessa igreja. Deus vai levantar avivalistas aqui nessa igreja. Deus vai levantar avivalistas a partir dessa igreja, que irão como flechas para o Brasil, flechas para as nações. Aprenda o inglês, aprenda o espanhol, tira o teu passaporte, te prepara, porque Deus vai te enviar. Essa é uma casa de destino, essa é uma casa de destino. Uou! Continua nesse rio da presença do Senhor. Uau! Antes de eu ler esse texto, você que recebeu oração por cura, mexe aí o seu corpo, mexe o seu ombro, procura o cisto, testa o seu pé. O Senhor está curando pessoas. Você que foi curado, você consegue testificar agora que foi curado? Levanta a mão. Tá, vem aqui, irmã, vem aqui. Alguém me ajuda com aqui. Qual que é o nome dela mesmo? Amanda. Amanda, o que você tinha? O que é? Hidradenite. O que é isso? Você tinha nódulo. Você conseguia sentir. Você sentia os nódulos. E agora você não sente nada. Conta. Amanda, vem cá. Conta o que você tinha. Conta agora no microfone, que acho que a igreja não ouviu. O que você tinha? Quem tem muita intimidade comigo sabe que um tempo atrás eu descobri que eu tinha hidradenite no meu corpo.
há cerca de quase 2 anos. E o que é isso? Hidradinite é como se fosse furúnculos em várias regiões do corpo, nas partes que suam. E eu tinha um nódulo aqui, ó, que era muito sensível, e por várias regiões. Mas enquanto eu orava, eu fiquei triscando e eu falei: Jesus, fala pra ele falar a doença. Fala pra ele falar a doença, porque a igreja já tem orado tanto por isso. E na hora que você falou, o que o médico falou? Porque ele falou que não tinha cura. E não tinha cura e sumiu. Eu não sinto mais aqui, ó, eu não sinto. Vem aqui. Abre as mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque essa é uma manifestação do teu amor pela vida da Amanda. E assim como ela foi curada hoje, ela vai curar muitas pessoas através do poder do Evangelho de Jesus. Enche ela agora com essa unção de cura. 1, 2, 3, agora, cheia. Em nome de Jesus. Uau! Mais. Quem mais foi curado? Você que foi curado, você consegue testificar agora. Você que levantou a mão, corre aqui para frente. A gente quer ouvir aquilo que Deus está fazendo. Deixa eu falar algo para você. Existe algo muito poderoso no testemunho. Fala comigo, testemunho. Quando Jesus ele cura aquele paralítico, ele fala assim: levanta, pega a sua maca e vai. Por que um homem que não precisava mais de maca que tinha que levar a maca? Porque a área da sua dor se tornou a área do seu milagre. E quando você testemunha aquilo que Jesus fez, aquilo abre um espaço profético para que Jesus faça de novo. Fala comigo, testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu quero ouvir mais uns 3 testemunhos daquilo que Deus fez aqui. Conta pra gente, o que você tinha? Amém. Tem uns... Qual que é o teu nome, o que você tinha e como é que você tá? Tá, eu sou a Esther, já tem uns 2 dias que eu tô todo dia com uma dor de ouvido, e era exatamente no ouvido esquerdo, igual você tinha falado. E estava me incomodando muito, e na hora que a gente estava aqui, o Espírito Santo começou a ministrar muito no meu coração, e eu falei, o mesmo Espírito que cura, o Senhor, Ele curou há muitos anos, Ele continua curando, e eu tenho essa autoridade, então eu declaro cura sobre o meu ouvido, e na mesma hora eu não conseguia sentir mais nada. A dor foi embora. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Quem mais pode testemunhar uma cura, algo que Deus fez na sua vida? Qual que é o teu nome e o que você tinha? Eu tava com muita dor na coluna já faz um tempo. Tenho dor embaixo porque eu fiz uma cirurgia de escoliose. E aí quando eu caí no chão eu não senti dor, mas quando eu sentei eu senti bastante dor. E aí a Letícia orou por mim, eu não tô sentindo mais nada. Nada de dor. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Qual que é o teu nome, o que você tinha e como está? Meu nome é Naira. E aí, assim, quando você falou que ia orar por uma dor no joelho esquerdo, que não conseguia malhar, todas as vezes que eu sirvo, por eu ficar bastante tempo em pé, eu sinto um incômodo, só de ficar em pé, né? E aí, quando a gente estava louvando, eu sentei porque começou a doer, e aí quando a gente começou a oração, eu já não estou sentindo dor nenhuma. Uau! E eu simplesmente, uma vez, malhando, tive um desvio, uma dor, não sei se teve algum problema no ligamento, não sei o que é, eu sei que eu sinto dor constantemente nesse joelho esquerdo, sem cessar. Todas as vezes que eu começo a fazer uma atividade física, ele dói, todas as vezes que eu fico muito tempo em pé, ele dói, e agora passou a dor totalmente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir mais um testemunho? Vocês gostam de testemunho? Quem quer... Vem cá. Quem vai? Vem aqui. Enquanto vocês quiserem testemunhar, eu vou até tirar meu relógio, que eu não quero ter tempo hoje. Tudo bem, pastor? Vocês têm mais umas 2 horinhas aí? O que você tinha? Eu sou o Ricardo. O senhor falou que 3 mulheres estavam sentindo o torcicolo do lado esquerdo. Como eu não sou mulher e não fui ousado em falar que estava sentindo do lado direito, eu estava com o torcicolo do lado direito, e por acaso o senhor falou durante a oração que a dor no dedão esquerdo iria passar. Inclusive eu jogando bola machuquei o dedão esquerdo, e graças a Deus estou curado. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui a nossa irmã,
Qual que é o teu nome? O que você tinha? Meu nome é Liliane. Eu estava com bastante dias que eu venho sentindo dor na minha garganta e eu apalpo assim, tipo uns nódulos. Até falei pro meu esposo que eu estava até com medo de procurar um médico, pensando que... Sentia um nódulo quando apalpava? Eu tenho dias já que eu tô assim, tipo assim, um pigar na minha garganta, uma dor e fica repuxando aqui assim no meu pescoço, uma coisa estranha. E eu sempre não querendo ir ao médico, né, com medo de descobrir algo ruim. E aí eu cheguei aqui dando muita ferroada no meu pescoço. E eu tava ali, eu falei, Deus, eu quero sentir o sobrenatural. Há muito tempo que eu sei você, eu nunca vi nada igual. Eu levantei minhas mãos adorando a Deus. De repente o próprio Deus segurou minhas mãos e balançava minhas mãos e eu não conseguia parar. Eu tentei parar minhas mãos, mas foi Ele que estava segurando minhas mãos. Eu estou muito emocionada porque nunca aconteceu nada comigo. Eu falei, Deus, eu quero ver o sobrenatural que eu nunca vi. E eu, literalmente, foi o próprio anjo que segurava minha mão e balançava. Eu tentava parar e não conseguia. Foi muito forte, muito forte. E como é que tá a garganta? Não tô sentindo nada. Qual que é o teu nome? Meu nome é Ana Clara. Quando você falou sobre nódulos na garganta, eu fiquei meio em dúvida, assim, mas eu lembrei que eu tenho hipotireoidismo e estava incomodando mesmo, e eu já tinha sido diagnosticada esses nódulos. Você conseguia sentir o nódulo quando colocava a mão? Sim, mas eu não levantei minha mão, porque eu fiquei assim, será que é nódulo, não é? E eu fui curada, e quando chamou aqui à frente para doenças que não tem cura, eu tenho asma e bronquite também, e eu já sinto muito leve, assim, eu consigo sentir, sabe, que os meus pulmões foram liberados, digamos Quando assim. você coloca a mão na garganta, não consegue mais achar o nódulo. Não. Esse é o nosso Jesus. Amém. Vem cá, vem cá. Abre as tuas mãos. Obrigado, Deus, porque aquilo que o Senhor fez na vida da Ana Clara. É só um pequeno testemunho comparado a tudo aquilo que ela vai viver. Pai, toca as mãos dela com fogo. Por onde ela passar, que ela venha levar avivamento. Aquilo de bom que o Senhor liberou sobre a minha vida, libera agora, em nome de Jesus. Mais. Pode ficar aqui. A glória de Deus está te enchendo. Uau. Tem momentos que o Espírito Santo invade a reunião, a sua vida, o teu devocional, você tem que dar abertura ao Espírito Santo. Porque às vezes, e eu falo isso como alguém que erra muito. Você entra no seu devocional e você começa a ler a Bíblia e o Espírito Santo assim, eu tenho algo para falar aqui nesse versículo. Mas você está tão na correria do teu dia a dia, que você fala assim, Espírito Santo, depois a gente conversa sobre isso. Senhor, meu pastor, amém, vou para o seu... Aí o Espírito Santo assim, eu só queria uma janela. Eu só queria uma janela profética. E Deus está te dando essa noite, nos dando a habilidade de ouvir o Espírito Santo de uma nova maneira. A palavra vai dizer em Atos 8 que Filipe está caminhando então, e o Espírito Santo fala com Filipe, aproxima-te da carruagem. Você vai estar andando pelo mercado, pela cidade, e o Espírito Santo vai sussurrar, ei, ora por essa mulher no mercado. A pergunta é, você está disposto a abrir a janela profética para o Espírito Santo fluir através de você? Mais sobre a Ana Clara, Jesus. Tem muitas pessoas, você está sentindo um calor na tua mão. Quem está sentindo um calor na sua mão? Só balança a mão aqui para mim. Tá, bastante gente. Sabe o que é isso? Uau. É uma unção de cura. O Senhor está te dando uma unção de cura. Eu falei aqui sobre ativação. Aquilo que você está experimentando aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o Rony, não tem nada a ver com o Dunamis. Isso aqui é o Espírito Santo que está disponível para você. E essa ativação está liberada. Deus, aonde existe uma mão queimando aqui em chamas, eu oro agora, libera a tua unção de cura e aumenta o seu fogo em nome de Jesus. Quem mais? Qual que é o teu nome? Giovana. O que você tinha, Giovana? Já tem mais ou menos 3 semanas que eu tomo um remédio muito forte para dor. Exatamente de 8 em 8 horas. E ele já, essa semana ele começou a parar de fazer efeito, do tanto que eu estava tomando. Eu ando sentindo uma dor
Tava, né? Insuportável no pescoço, torcicolo Do lado e esquerdo. no nervo ciático, sim. E eu já estava ficando muito estressada por causa dessa dor. E eu encuquei que era o colchão lá de casa. E essa noite eu até fui dormir em outro quarto. E eu troquei de travesseiro e nada resolvia. E hoje de manhã eu falei, eu não aguento mais viver com essa dor. Porque eu não estou conseguindo fazer nada. Eu não estava conseguindo nem abaixar para pegar as coisas no chão. Assim, era constante. Quando eu estava dormindo, quando eu estava acordada. E eu não estou sentindo nada. Nada, não estou sentindo nada. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Uau! Mais alguém? Mais alguém? Amém. Eu tenho uma palavra que está queimando no meu coração para pregar, mas é que ela demora muito para ser pregada, essa palavra. Eu vou ter gente faminta aqui para pregar, então? Então tá bom. Uau. Abra comigo em Abacuque capítulo 1. Uau! Mas eu quero que você continue no rio. Continua no rio. Você fica comigo aqui que a gente é muito amigo, cara. Oh. Abacuque capítulo 1. Versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Versículo 2. Até quando, Senhor, eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e violência estão por toda parte, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam o justo e assim a justiça é pervertida. Até aqui rapidamente. Eu creio que essa é uma palavra profética para a nação brasileira. Eu estava em novembro ou dezembro pegando um voo para o Brasil e começo então a ler o livro do profeta Abacuque e o Senhor ele invade lá o avião. Eu começo a literalmente chorar naquele assento e o Senhor fala comigo: Eduardo, eu quero que nos próximos 3 anos, quando você voltar ao Brasil, eventualmente você vai estar falando da história do profeta Abacuque, porque eu estou levantando uma geração de Abacuque. Eu falei, tá Deus, o que isso significa? Agora trazendo aqui um pouco de contexto, Abacuque ele profetiza antes do exílio da Babilônia. Ao longo dos anos, Judá foi se distanciando dos caminhos do Senhor, e eles foram se esfriando, e Deus levantava profeta para profetizar para Judá, mas eles não queriam ouvir as profecias de alinhamento, eles só queriam ouvir as profecias de paz e prosperidade. E então Deus levanta um homem chamado Abacuque, meio que um contemporâneo de Jeremias, e Abacuque ele está numa situação onde ele vê o caos de Judá. Fala comigo, o caos de Judá. E ele vai então para a presença do Senhor com uma pergunta. E a pergunta é: Senhor, até quando? Eu amo reuniões como essa, quando a presença de Deus invade o auditório, invade a igreja e muda todos os planos. Quantos que amam aqui reuniões como essa? Só que sabia que o fogo, a unção, a glória, a presença de Deus que você recebeu nesse momento, não é apenas para ficar nesse momento. Ele está posicionando uma igreja como Abacuque, que não está anestesiada diante das dificuldades da cidade ou da nação. Abacuque ele podia ficar simplesmente no lugar dele, dizendo: eu vou ficar aqui na presença de Deus, eu vou morar aqui na presença de Deus. Mas não, ele entende que ele tinha um papel profético. Fala comigo, papel profético. Qual que era o papel profético de Abacuque? Entrar na presença de Deus num momento onde existe caos na nação, no momento onde Deus está em silêncio e no momento onde o profeta está em crise. Tem algum aqui, algum crente, algum homem, mulher de Deus que você já passou por crise na sua vida espiritual? Levanta a mão. Bastante gente. Onde você não entendia o que Deus estava fazendo,
Onde você está? Deus, se o Senhor pudesse pelo menos ligar o Waze espiritual e mostrar para mim se eu tenho que virar à direita ou virar à esquerda e reto, abastecer, o que eu faço? Nós passamos por muitas vezes em temporadas onde a gente não consegue contemplar na totalidade o que Deus está fazendo diante do cenário. E Abacuque então, ele está em crise. Existe esfriamento em Judá, existe um aparente silêncio de Deus, ele está em uma crise pessoal, só que ele não reclama, ele não culpa o líder, ele não culpa o pastor, ele não vai fofocar no Instagram. Eita! Ele tem então maturidade espiritual para mesmo diante da crise buscar a presença de Deus. Fala comigo, amém. Você consegue entender que Judá está frio espiritualmente, Deus está em silêncio, o profeta está em crise. Aparentemente está 3-0 para o inimigo, mas Abacuque tem força para chegar diante da presença de Deus e falar: Deus, até quando? É como se ele lembrasse ou reivindicasse as palavras proféticas do Senhor, que havia falado com Abraão, que havia falado então com a descendência: vocês serão uma bênção para as nações. E Abacuque então está em Judá, e ele vê o caos da sociedade, violência por toda parte, conflito por toda parte, e ele diz: Deus, até quando? O Senhor tem promessa para essa terra, o Senhor tem promessa para essa cidade, o Senhor tem promessa para essa sociedade, e os meus olhos só conseguem contemplar o mal, a luta e conflito por toda parte, o perverso parece que ganha do justo, e o Senhor está em silêncio. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de aceitar temporadas de silêncio de Deus. Quem que já passou por momentos de silêncio, onde você falava assim: Deus, fala comigo, eu preciso da tua palavra. Eu lembro de uma vez, numa conferência, onde um profeta pega o microfone, e ele fala o seguinte: Boom Trut. Quem aqui é Boom Trut? O nome da parte da mãe da minha esposa é Boom, e do pai é Trut. Aí eu viro para minha esposa e falo assim: ó, eu só acho que ele está falando com você. Aí ela levanta e ele começa. Quem gosta de palavra profética aqui? Aí ele começa: olha, Boom Trut, meu pai minha mãe é Boom, meu pai é Trut. Boom Trut. Você veio do sul, mas não do sul do Brasil, você é do sul dos Estados Unidos. A gente tinha acabado de casar e ela mudou para o Brasil naquele tempo, com uma crise. Deus, eu sou a única crente da minha família, como é que eu vou para o Brasil agora? Vou deixar minha família na América. Ela estava em crise na questão familiar, e o profeta fala o seguinte: Deus te trouxe para o Brasil para viver avivamento, e ele diz: não se preocupe com a sua família, porque enquanto ele te aviva aqui, ele restaura o casamento dos teus pais nos Estados Unidos. Ele diz: Deus está cuidando da tua mãe. A tua mãe, para provar que Deus está cuidando da tua mãe, a tua mãe é uma enfermeira, não é uma enfermeira? Ela já está assim. Deus está cuidando da tua mãe, Deus está cuidando do teu padrasto, Deus está cuidando até do Little Tebow. Quem que é Little Tebow? É o cachorrinho dela que ficou. Fala comigo: uau! Meu irmão, esse é aquele momento no culto que o profeta pega o microfone e fala assim: senha 238, favor comparecer ao balcão profético. E é naquela conferência, eu fiquei maravilhado com aquele nível de profético que está disponível para a gente. E aí depois de um culto, o pastor Teófilo manda uma mensagem no WhatsApp lá dos pastores, e fala assim: ó, prepara, porque acabando esse culto, o Chamboz vai descer e ele vai profetizar para os pastores aqui na minha sala. Eu já fiquei assim: é hoje. Cara, esse profeta vai liberar uma palavra para mim, eu estou preparado. E aí então acabou o culto, e o pastor Teófilo enfileirou os pastores, e aí eu estava lá na terceira posição, e o Chamboz veio para o primeiro e falou assim: olha, eu vejo sobre a sua vida estádios, eu vejo estádios, e Deus vai encher estádios, e Ele vai te usar com sinais e maravilhas. E eu assim, tipo, vai aquecendo aí, cara, está chegando na minha vez. E ele vem para o segundo e fala assim: eu vejo então aqui para você livros, e você vai escrever livros que vai moldar a cultura, que vai impactar a igreja, que vai entrar nas escolas. E aquele cara recebendo, chorando. Aí ele chega na minha vez, eu já estou preparado, eu estou com o meu gravador.
Sabe quando você vai receber a palavra com o gravador? Estou preparado, estou com o meu joelho profético para não cair tão rápido. Eu estou assim, pode liberar. Aí ele coloca a mão na minha cabeça e fala assim: Deus te abençoe, e pula para o quarto. Alguém já passou por isso aqui? E eu entrei em crise. Como é que tem palavra para todo mundo e para mim? Amém, Deus, eu gosto da bênção de Deus, mas assim, não podia dar, sei lá, nem meio estádio ou meio livro, um capítulo. Aí eu volto, eu entro no carro depois do culto, aí minha esposa está lá com expectativa, e ela vira e fala assim: e aí, o que o profeta falou para você? Falou algo profundo. Mas o que ele falou? Algo assim, eu não sei nem se tem discernimento para entender o que ele falou. O que ele diz? Ele falou: Deus te abençoe. Aí você tem que casar bem, né? Não, mas isso é muito bom também. Sabe de uma coisa? Tem vezes que na sua vida, tem temporadas que Deus não está falando muito alto. Não é que Ele deixou de falar, Ele fala baixo para você chegar mais perto. Tem temporada que Deus começa a falar assim com você, ó. Ei, Vinícius. Só que se você acostuma com o grito de Deus, você fica refém de uma conferência, você fica refém de um evento, você fica refém de um profeta, quando na verdade Deus está te convidando para um lugar na muralha. Você tem que entender que Abacuque está em crise e Deus está em silêncio, mas não é que Deus está em silêncio, Deus está preparando algo, só que não tem ninguém num lugar de intimidade o suficiente para discernir o que estava acontecendo, quando Deus rompe o silêncio. E aí no versículo 5 do texto, ele vai falar para Abacuque, lá no capítulo 1, versículo 5: olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos, pois nos dias de vocês eu farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Fala comigo, uau! Imagina então, você está orando porque Deus, Abacuque está lá: Deus, até quando? Sem que o Senhor ouça, o perverso ganha do justo, está difícil, violência em Judá. Aí Deus rompe o silêncio e fala assim: Abacuque, eu vou fazer algo no teu tempo que nem que se te contassem você acreditaria. Aí Abacuque está preparado. É isso, Deus, o Senhor vai se mover. Versículo 6: eu estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha sobre toda a terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Meu irmão, aí o profeta que já está em crise, ele entra numa crise maior, porque a resposta de Deus para Abacuque, para ele foi pior do que o silêncio. Você já passou por isso? Quando Deus revela o plano é um pouco diferente daquilo que você imaginava. Deus estava preparado para e aí Deus ele vai e fala assim: não, Abacuque, o que eu vou fazer é algo tão grande, se te contassem vocês não acreditariam, mas eu vou contar para você que está na posição de intercessão. Eu estou trazendo os babilônios. E aí Abacuque entra em crise. E deixa eu falar algo para você: Deus não está preocupado se você entrar em crise. O que ele está fazendo aqui? Ele está te convidando para se engajar com a agenda dele, para entender profeticamente o que está acontecendo. Pastor, o que está acontecendo no mundo espiritual? Existe um convite essa noite. Qual que é o convite? O convite é de uma geração de Abacuque que vai se levantar para captar no Espírito, para entender o plano de Deus, para entender o fluir de Deus, para entender a palavra de Deus mesmo antes da palavra acontecer. Você consegue entender isso? Que esse é um princípio espiritual. Amós 3:7, Deus ele fala para Amós: Amós, certamente eu não farei coisa alguma sem primeiro revelar aos meus servos os profetas. Deus tem um acordo então, e qual que é o acordo? Quando ele vai se mover, ele chama primeiro quem está no alto da montanha. E ele não grita os seus segredos, ele fala baixo. E quando ele fala baixo, é a sua escolha. Ou você fica longe achando que ele não fala com você, ou você está assim: eu acho que ele está falando.
Tem algum pai ou mãe aqui na casa? Levanta a mão. Sabe aquele momento que quando o seu filho era bebê, que de repente no meio da madrugada vem aquele chorinho bem baixinho? Que mãe, não sei não sei se é porque o homem gosta de dormir um pouco mais do que mulher, mas mãe tem um ouvido. Eu lembro assim, a Kristen levantava na cama, o Josh acordou, e eu acordava, não tem barulho nenhum. Ele acordou, volta a dormir. Ele acordou, daqui a pouco eu ouvia o barulho que ela já ouvia. Tem algum caso parecido aqui? Tem uma multidão de evangélicos no Brasil. Eles vão ouvir o barulho. Igreja Emaús vai ouvir o sussurro de Deus. Deus está te convidando para um lugar mais alto, onde você não vai ser movido pela opinião da mídia, onde você não vai ser movido pela opinião do Facebook, onde você não vai ser movido pelo hype, você vai ser movido pela palavra de Deus. E é tão interessante que o profeta que estava em crise, ele entra numa crise maior, que lá no versículo 12 do mesmo texto, ele vai falar assim: Deus, mas o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, como é que o Senhor levanta essa nação para trazer alinhamento para Judá? Por quê? Porque na cabeça de Abacuque, Babilônia era muito pior, e de fato Babilônia era pior. Então ele está tentando entender, tipo, Deus, como é que, tá certo que Judá não está tão bem assim, mas você já comparou a sua vida espiritual com um crente que está mais frio que você? Pode ser sincero, vamos levar, eu estou em família aqui, bastante, tá bom Deus, eu não estou tão bem assim, mas olha para ele, em vez de olhar para Jesus, e falar, me perdoa Jesus, eu quero ser como o Senhor, eu quero me comportar como o Senhor, eu quero fluir como o Senhor. A gente reduz o nosso nível de entrega comparando com Babilônia, quando deveria comparar com o Filho de Deus. Essa nação, esses babilônios, o profeta então, ele está numa crise maior ainda. Só que o que me chama a atenção na vida de Abacuque é a maturidade. Fala comigo, maturidade. Por quê? Porque você vai ver no capítulo 2, a palavra vai dizer, Abacuque 2:1, ficarei no meu posto de sentinela, e eu tomarei posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Fala comigo, sentinela. Fala comigo, muralha. Olha a maturidade de Abacuque, meu irmão. Ele não concorda com a estratégia, tem causa em Judá, tinha silêncio de Deus, a resposta é pior que o silêncio, mas Abacuque, ele tem um compromisso. Deus, eu não entendo nada, mas eu tomarei o meu posto na muralha. Sabe o que é muralha? Muralha é um lugar alto. O que o sentinela fazia? O sentinela então ele subia na muralha, e enquanto toda a multidão estava lá embaixo, ele então estava em um lugar privilegiado, ele entrega a vida para aquele serviço, e naquele lugar privilegiado, ele conseguia ver à distância aquilo que a multidão não conseguia ver. Abacuque tinha um compromisso. Qual que era esse compromisso? Eu não serei movido pela multidão, eu não vou só adorar quando tiver louvor, eu não vou só estar em chamas quando tiver adoração. Deus, eu tenho um compromisso, eu vou subir na muralha, e eu vou ficar na muralha, eu vou assumir o meu posto, e Senhor, eu vou ficar aqui até aguardar aquilo que o Senhor vai me falar. Qual que é o compromisso de Abacuque? Deus, eu não me movo sem a tua palavra. Sabe qual que é a pior estratégia do crente? É se mover sem uma palavra, é entrar num relacionamento sem uma palavra, é começar uma empreitada sem uma palavra. Meu irmão, você tem que estar na posição de Abacuque e falar: Deus, eu preciso da tua palavra, entender aquilo que Jesus fala em João 15, sem mim nada podeis fazer. Abacuque então ele assume esse lugar de compromisso. Deus, eu vou deixar a multidão de lado, e esse lugar às vezes vai te levar para a solitude, às vezes ele vai refazer um pouco da tua agenda. Ame a multidão, evangelize a multidão, mas lembre-se, Jesus subia a montanha e não era a multidão que subia.
Tem momentos que você tem que ter um compromisso de falar: eu vou ficar na muralha. Não entendo o plano, mas fico na muralha. Não entendo a direção, Senhor, mas eu fico na muralha. Eu vou ficar na muralha. Eu vou ficar nesse lugar de intercessão profética. Quando Deus vai fazer algo, primeiro Ele fala para os seus intercessores. Leonard Ravenhill dizia: nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Existe um convite essa noite. O convite é: você quer subir a muralha? Você está disposto a subir a muralha? Você está disposto a entregar a sua vida no altar, e mesmo quando a multidão está indo numa outra direção, você está: Senhor, eu vou assumir o meu posto, eu serei fiel à tua palavra, eu serei fiel ao teu direcionamento, eu só sou o soldado, o Senhor é o general. Eu lembro quando eu assumi uma tarefa lá no movimento Dunamis e na Zion, e aí eu comecei a ficar um pouco confortável, comecei a ficar um pouco desencorajado de fazer aquilo que eu fazia. E eu cheguei então no meu pai na fé, eu falei: Theo, pastor Teófilo, é o seguinte, cara, não dá para mudar eu aí de posição, porque cara, eu estou fazendo isso aqui, mas eu não estou mais gostando de fazer. Ele falou: gostando de fazer? Como assim gostando de fazer? Fala um pouco mais sobre isso. Você tem que ter pessoas na tua vida que te confrontam, que não vão ficar só falando: nossa, é bonitinho, lindo, incrível, vai mudar. Você tem que ter alguém que olha no teu olho, fala a verdade em amor. O inimigo, ele multiplica os beijos, de Salomão. Então você fica andando com gente que só fala que você é incrível, você tem que ter alguém que vai falar assim: peraí, fala um pouco mais de gostar do que você está fazendo, tá? Não, é porque eu gostava antes e agora não estou gostando. Ele falou assim: qual que é a palavra? Eu falei assim: como assim a palavra? Qual que é a palavra de Deus? Eu falei assim: não tem uma palavra de Deus, eu só não estou gostando de fazer. Aí ele falou: tá, então você não está gostando de fazer e você quer abandonar o posto. Não é bem assim, mas se você entendeu dessa maneira, não é isso que você está falando. Você não está gostando e você quer uma outra função. Qual que é a palavra? Eu falei: tá bom, pastor, eu não tenho uma palavra. Ele falou o seguinte: se você não tem a palavra, qual que foi a última palavra? Eu falei: a última palavra era para eu servir nesse ministério. Ele falou assim: então até você ter uma próxima palavra, seja fiel à última que Deus já te deu. Porque você não é o general, Ele é o general. E seja fiel à última palavra. E você não pode esperar uma próxima palavra se você não está sendo fiel e leal à palavra que Ele já te deu. Como é que você volta para casa depois de uma dessa? Continuo nesse ministério, eu acho super interessante. Na verdade era tudo que eu sempre quis. Qual que é a palavra? Abacuque está num lugar onde ele fala: Deus, eu vou ficar aqui, eu não me movo, eu tenho um compromisso, eu não sou movido por sentimento, eu não sou movido por emoção, eu não sou movido pelo hype da banda, eu não sou movido pela multidão evangélica brasileira. Eu assumo o meu posto na muralha e eu aguardarei para ouvir aquilo que o Senhor tem para mim. Qual que é a palavra de Deus para você? Qual que é a palavra de Deus para o Brasil? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem falar primeiro com os seus servos, os profetas. Suba na muralha. Abacuque sobe então na muralha, e aí lá no versículo 2 a palavra vai dizer: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, não falhará, ainda que demore, espere, porque certamente virá e não se atrasará. Chacoalha o irmão do teu lado e fala assim: o que Deus tem para o Brasil não pode ser frustrado. Deus tem planos para essa nação. Você crê nisso? Então Deus está falando com Abacuque o seguinte: escreva a visão em tábuas. Que coisa interessante. Um homem paga o preço, sobe na muralha, está o povo inteiro vivendo do jeito que ele quer, aí ele ouve de Deus, e aí Deus fala assim: Abacuque, agora você vai escrever claramente para todo mundo. Pô, Senhor, parece injusto isso.
Eu estou aqui na minha posição, eu estou aqui na muralha, aquele povo está vivendo de qualquer maneira. É o Senhor falando: eu revelo para os meus amigos primeiro, e eles proclamam publicamente. Fala comigo, autoridade. Autoridade é você viver no público aquilo que você escuta no privado. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É muita frase de efeito, é muito hype. Isso aqui não é uma palavra para a igreja de Emaús, isso aqui é uma palavra que eu sinto para o Brasil. É muito barulho, muitas vezes. Só que o que Deus te falou no secreto? Mateus 10, 27, Jesus diz: aquilo que você ouviu no secreto, proclama do telhado. O que você ouviu no escuro, você vai falar na luz. O que Jesus está dizendo? O que eu te falei num lugar de esconderijo, você sobe numa plataforma e proclama. Qual que é o problema? Quando eu quero proclamar no público coisas que Deus nunca me falou no privado. E quando a nossa geração faz isso, você pode executar, mas você executa sem autoridade. Porque o que é autoridade? É o respaldo do céu quando você vive aquilo que você fala. Jesus, quando ensina o Sermão do Monte, ele desce do Sermão do Monte e a multidão estava assim: uau, maravilhada, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os fariseus. Você já viu alguém que a pessoa muda o ambiente? Quem que já viu? Tipo assim, é tipo, vocês gostam... Quem aqui tem 30 anos e gosta de futebol? Só para você, tá, 29, tá. Você lembra do Denilson? O jogo estava ruim, aí ficava todo mundo assim: coloca o Denilson. Quem que lembra disso? Só para não parecer muito velho. Quem que não lembra do Denilson? Levanta a mão. Tá, você é muito novo. Depois, tarefa: volta para sua casa, ora, jejua, adora, e depois coloca Denilson no YouTube. Cara, o jogo estava chato. Aí você ficava lá: coloca o Denilson. Felipão, coloca o Denilson. Aí o Denilson entrava, ele mudava a atmosfera com a unção que ele tinha na pedalada. Pastor, o que você está falando? Que gente que vive na muralha, quando desce da muralha, desce pingando azeite. Eu me lembro, cara, de uma experiência que eu tive na África, que eu peguei o microfone, comecei a pregar, aí uma menina começou a manifestar demônio, eu fui tentar libertar, e eu tentava libertar a menina, e em nome de Jesus, nada, e eu orava, nada, e eu comecei a ficar um pouco mais pentecostal, em nome de Jesus, e nada, como se o demônio fosse surdo. Aí de repente veio uma mulher, ela não tinha seguidor, ela não era do Dunamis, ela não tinha Instagram. O que ela era? Era uma tia do coque. Ela não tinha influência, mas ela tinha unção. Ela não tinha plataforma, mas ela tinha autoridade. E a gente cruza o olhar. Eu tô lá sofrendo, mano, quase apanhando aqui. Sai, sai. Aí olha, aí vem irmã Sara. A irmã Sara vem. Ela vem. Quando eu cruzo o olhar com a irmã Sara, Deus, vai perdoando, Senhor. Eu já estava até para te contar, Senhor, vai, me lava. Aí a irmã Sara vem, ela coloca as mãos sobre a menina e fala assim: seja liberta em nome de Jesus. Abraça a menina começa a chorar. Aí ela ajuda a menina a levantar. E eu estou aqui, o pregador do dia. Amém, amém. Uma salva de palmas a Jesus. Eu cansei esse demônio. A Sara veio só, empurrou a bola pro gol. Sara, trabalha em equipe. Fiz a jogada toda. Cruzei, aí você veio, cabeceou. Trabalha em equipe. Voltei para casa em crise. Como assim, Senhor? Como assim? Pregador Dunamis envergonhado em Moçambique, imaginando as manchetes do Instagram. O Senhor falou comigo: Sara tem autoridade. E não adianta repetir a Sara. Você pode pegar a pregação do Bill Johnson,
decorar a pregação do Bill Johnson, frase por frase, punchline por punchline, e fazer igual. Tem uma coisa que você não pode copiar: unção. Unção você não copia. You can't fake anointing. Você não consegue fingir unção, você não consegue copiar unção. Unção você desenvolve no secreto. Sabe qual que é o nosso problema? A nossa geração quer unção para a lamparina não apagar. A lâmpada, a lamparina fala de ministério, a unção fala de intimidade. A gente quer unção para a lamparina não apagar, e não unção pela unção. Deus, eu quero mais unção. Por que você quer mais unção? Porque a minha lamparina está apagando. Opa, conheço uma história um pouco parecida com essa. Agora, se você fala: Deus, eu quero mais unção, por quê? Porque eu amo a tua presença, Espírito Santo. Te exaltamos. Te exaltamos. Oh, Espírito Santo, sem a tua presença eu não consigo, não só fazer ministério, eu não consigo comprar pão na padaria, Espírito Santo. Eu não tenho nada sem a tua presença. E nesse lugar de simplicidade, onde não tem fundinho, onde não tem descend, sapato para cima, nesse lugar, Deus ele vê um coração quebrantado e contrito, e vai falar assim: esse é aquele que eu levanto nesse tempo. Deixa eu falar uma coisa: a próxima geração que Deus está levantando no Brasil não tem nada a ver com a antiga. Não fica querendo copiar método. Copia Jesus. Siga a nuvem. O Senhor fala então para Abacuque: Abacuque, escreva a visão. Aquilo que eu estou te falando aqui na muralha, para você, está prestes a se transformar em algo público. Quando você passa tempo na muralha, você ganha autoridade. Você compra autoridade? Não, a autoridade foi dada na cruz, Jesus entregou. Toda autoridade foi dada a mim, portanto, ide fazer discípulos das nações. Então, como que isso acontece? Quando você passa tempo na presença do Pai, você simplesmente começa a entender aquilo que já é teu. Já é teu. Meu filho chama Joshua Brave, um nome muito lindo. Eu tenho uma filha chamada Hadassah Grace, linda. Eles são meus herdeiros. Eu tenho um carro, eles são meus herdeiros. Tudo que eu tenho é deles. Mas eu não vou pegar a chave do meu carro e colocar na mão do Joshua. Por que não? Por que não? Ele é criança. Não vai dar certo. O que mais? O quê? Ele não tem maturidade. Aí Paulo fala aos Gálatas 4:1: em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ainda que seja senhor de tudo, é menino. Não pode dirigir o carro. Só que assim, segredo, tá? Não tem a ver com tempo de igreja. Tem a ver com a resposta que você dá à presença de Deus. Não vai copiar o método. Eu lembro da Heidi Baker, 2011. Quem já ouviu falar de uma missionária americana chamada Heidi Baker? Me chamaram, o pastor falou assim: ó, Heidi Baker vai pregar, a gente vai lá nessa conferência. Eu falei: cara, ouvi falar das histórias, surdo ouvindo, morto ressuscitando, milagres extraordinários. Aí eu tô com o meu journal, meu caderno preparado para anotar tudo. Ela pega o microfone, uma americana com sotaque, fala assim: Jesus te ama. Bum! A presença de Deus invadiu o salão de um jeito. Era a cura de um lado, gente sendo liberta do outro, gente chorando, gente aceitando Jesus. Eu estou assim, ela falou só: Jesus te ama. Eu falei: peguei o método, velho. 2 semanas depois eu fui pregar. O pastor me chamou, eu subi no palco. Falei: agora, mano. Acabei de aprender essa parada aqui, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Boa noite, igreja. Deixa eu falar algo para vocês. Jesus te ama.
Aí eu pensei, talvez tenha que esperar um pouquinho mais para fazer efeito, né? Esperei. Amém, amém. Vamos abrir em Filipenses capítulo 1. Fiquei em choque. Falei, Deus, e essa parada aí de Jesus te ama, cura? Assim? Falei, ela é minha amiga. Quando ela fala, eu escolho aparecer. Ela consegue ver a nuvem. Você consegue ver a nuvem? Você consegue ouvir o Senhor na muralha, quando ninguém está lá? Tem gente aqui que Deus está levantando você hoje como alguém que vai ficar apaixonado pela presença de Deus na muralha. E talvez esse altar aqui, esse apelo aqui, vai ser o apelo menos emocionante da sua vida. Por quê? Porque muralha não é lugar de engajamento. Muralha não é lugar de exposição. É lugar de compromisso. Deus está levantando aqui discípulos comprometidos com Jesus, discípulos comprometidos com a casa, discípulos que, como Abacuque, escolheram morrer para si mesmo. Toda a multidão está numa direção, mas eu estou na muralha. Jesus diz em João 12:24, se a semente cai em terra e não morre, ela fica só. Fala comigo, mas morrendo dá muito fruto. Tem alguém que quer dar fruto aqui para Jesus? Tem alguém que quer morrer? Essa segunda pergunta, ela é menos empolgante que a primeira. Só que Jesus diz, se a semente ela cai na terra e se ela não morre, ela fica só. O que é isso? Se a semente não morre, a semente é um eterno potencial. Eu já vi muita crente que é um eterno potencial. Se a semente não morre, ela fica só. O material genético está ali. Ela tem disposição para frutificar, mas ela não pode frutificar porque nunca morreu. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Nós estamos discipulando gente que nunca morreu. Não dá para esperar fruto. Não dá. Jesus disse, se a semente não morrer, ela fica só, mas se morrer, dá muito fruto. O que é incoerente? Incoerente é tentar frutificar se a sua vida não está no altar. Agora, se a vida está no altar, se a semente ela foi enterrada, escondida, regada, ela morreu. Se a semente morrer, ela dá muito fruto. Então nós precisamos entender que nessa dinâmica temos que amar todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ame todo mundo, mas Deus levanta uma geração de discípulos que estão disponíveis para subir na montanha, para entrar nesse lugar da muralha, para serem sentinelas, pessoas que falam, Jesus, o que o Senhor quer? Antes de falar o que eu quero, o que o Senhor quer de mim? Tenta inverter um pouco a oração. Deus, é o seguinte, entrei na sua presença aqui, eu quero isso, e mais isso, tá bom? Te vejo amanhã às 7:30. Tenta inverter, chega na presença e fala, Deus, o Senhor é o alfa, o ômega, o início, o fim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, e eu sou esse aqui, ó. O que o Senhor quer? Eu escolho morrer. Por isso que Jesus diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Não existe discipulado sem cruz. Ah, pastor, mas eu estou discipulando essa pessoa, só que ela não morreu ainda. Não. Gaste tempo com ela, ame ela, invista nela, só não chame de discipulado, chama de evangelismo. Se a gente não entender essa matemática, daqui a 10 anos, a gente vai estar evangelizando a igreja. Mas eu amo vocês, eu não estou bravo. Está recebendo isso?
Capítulo 2, depois você lê com calma, mas no capítulo 2 o Senhor fala com Abacuque: Abacuque, escreva a visão clara, para que aquele que passa correndo possa ver o que eu te revelei no secreto, vai ficar disponível para o público. Aí o Senhor começa: o ímpio está envaidecido, mas, fala comigo, mas o justo viverá pela fé. Qual que é a resposta que o Senhor tem para Abacuque? Abacuque, tem causa em Judá, tem dificuldade na nação, os babilônios estão vindo, vai ter um pouco de dificuldade, mas fica tranquilo, eu tenho um remanescente. Deixa eu falar algo para você: no meio de toda bagunça, Deus sempre tem um remanescente. E a igreja de Jesus não para, a igreja de Jesus avança, a igreja de Jesus não será derrotada. Jesus então fala para Pedro, em Mateus capítulo 16: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor, mas está difícil, a economia, isso e aquilo. Sim, pode ter dificuldade lá fora, mas é o tempo da igreja marchar, é o tempo da igreja avançar, é o tempo da igreja entender que pode ter caos na sociedade, mas o justo viverá pela fé. É tempo da igreja subir a muralha, assumir o posto de sentinela e receber então a presença do Espírito Santo. E quando você descer da muralha, você vai estar pingando azeite. E o Senhor começa a falar para Abacuque: Abacuque, o justo viverá pela fé. Aí ele fala: ai daquele que distorce a justiça, ai do violento, ai do imoral, ai daquele que faz uma madeira e a chama de ídolo. O que o Senhor está falando? Abacuque, fica tranquilo que eu vou julgar a Babilônia, mas antes de julgar a Babilônia, eu usei a Babilônia para alinhar Judá. Fala comigo: avivamento começa na casa de Deus. Não é isso que a palavra fala em 1 Pedro 4,7? É tempo que chegue o julgamento, e começa o julgamento pela casa de Deus. Você está falando de não estou falando isso. Eu estou falando de uma postura de quebrantamento constante, onde vez após vez eu e você faremos a oração do salmista: sonda o meu coração e me conhece, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Essa igreja quebrantada nas mãos de Jesus, que vai brilhar a glória dele como nunca antes. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Você que casou muito bem, levanta a mão profetizando. Quem aqui vai casar bem? Levanta a mão. Quem vai casar bem já levanta a mão olhando para o lado, né? Procurando alguém. Amém, recebe aí. Quando eu casei, o Senhor falou para mim: eu vou acelerar o seu casamento. Eu era estagiário. Tem algum estagiário aqui na casa? Na época eu ganhava R$615. E você lembra dos 15 quando você ganha 600? Que na época eram 15 casquinhas do McDonald's. Eu falei: Deus, se o Senhor acelerar bem acelerado, eu vou casar, sei lá, 2038. Nessa condição aqui. Aí um amigo meu me liga e fala assim: ô Eri, cara, tô com uma situação aqui. Eu falei: pode falar, Felipe. Eu tive uma promoção, ele era engenheiro da Embraer. Eu tive uma promoção e eu tô com um valor a mais aqui no banco, que eu não esperava. Não, pode falar, Felipe, fica tranquilo, fala. E eu estava orando, e o Senhor falou para mim que esse valor era para você comprar a aliança de casamento para Kristen. Só que quando Deus falou que ia acelerar o meu casamento, eu fui ver o padrão americano de casamento, que é com diamante. Não sei se você já viu que o pessoal faz pedido com diamante. Aí quando eu entrei no Google para ver a aliança de diamante, eu falei assim: não, mas isso aqui é só uma representação, né? Não precisa ser. Imagina, diamante. Aí o Felipe me liga e fala assim: ó, e o seguinte, eu sei que ela é americana, então compra a aliança com diamante e compra a que você quiser. Isso aqui é presente de Deus. Vai recebendo aí, cara. Passou algumas semanas, liga pastor Teófilo: Eri, seguinte, estava em oração aqui, eu e a Júnia, a pastora Júnia, e o Senhor falou para a gente pagar toda a tua lua de mel.
Só que assim, eu ia pesquisar lugar de lua de mel, eu ia para o Caribe no Google. Aí quando eu olhava para o meu banco, eu ia para Ubatuba, que é onde eu nasci. Eu amo Ubatuba. Eu amo, realmente, é um lugar muito bonito. Mas eu sonhava expectativa, realidade. E aí o Teófilo me liga, fala assim, ó, Deus falou pra gente comprar a tua lua de mel. Eu falei, mas qual lua de mel? Na minha cabeça eu tenho duas, né? Posso ter uma terceira no meio termo. Não, o Senhor abençoou aqui e ó, vai pra onde você quiser. Eu falei, onde você quiser, tipo assim, qualquer lugar do estado, do Brasil, tipo, vamos, só pra deixa eu gravar aqui. Só para estar bem claro. Não, qualquer lugar que você quiser. O Caribe? Você quer o Caribe? Quero. Vai para o Caribe. Aí a gente pegou lá, fechou o pacote. Aí chega um e-mail depois. Ó, tá disponível para vocês a suíte presidencial por $50 a mais. Vocês querem? Queremos. Respondeu o e-mail, queremos. Eu nem sei porque que eu entrei nessa história, porque eu estou muito família aqui, você vai recebendo, o testemunho está liberado. Deixa eu te contar um segredo, quando um testemunho é liberado, não fica assim, ó, glória a Deus para ele. Pega aquilo para você. Deus, você fez na vida do pastor Eduardo, faz na minha vida. Ah, aquele milagre do tumor que desapareceu, eu vou ser usado para curar tumores, em nome de Jesus. Vai pegando na atmosfera, a atmosfera está profética, está favorável, vai pegando em nome de Jesus. Aí quando eu fui pegar a aliança, nos Estados Unidos, aquele cara, acho que aqui também faz isso, ele abre um pano preto, faz isso aqui, e diante daquele pano preto ele mostra o anel. Os Estados Unidos fazem isso. Por que ele abre um pano preto para apresentar o anel? Por quê? Porque a escuridão daquele pano vai realçar o brilho da pedra. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando de Isaías 60. Densas trevas cobrem a terra, a escuridão cobre os povos, mas a glória do Senhor será vista na sua vida. Tem um cenário, Abacuque não conseguia entender. Deus, até quando? Trevas, o ímpio prevalece. Deus assim, não, Abacuque, isso aqui é para a linha ajudar. E quando a linha ajudar, eu levanto um remanescente. Esse justo viverá pela fé. No versículo 14 do mesmo capítulo, Abacuque entende isso. Ele fala, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Essa igreja posicionada. E aí no capítulo 3, eu vou concluir rapidamente, porque eu quero orar, e a gente vai passar bastante tempo. Meu Deus, 11h20, está certo isso? Aleluia. Quem que me dá mais uma horinha aí? Levanta a mão, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Vigília. Aí você vai ver então, Abacuque capítulo 3. Versículo 1, oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Fala comigo, canto. Fala comigo, adoração. Como é que o profeta sai de um lugar de desespero, onde ele está até quando, e agora ele está cantando? Canta quem está na muralha e consegue captar aquilo que o Senhor vai fazer. Deixa eu falar algo para você. Deus não será vencido. Onde que está a Babilônia? Onde que está a Babilônia? Onde que está o Império Romano? Onde que está o Império Persa? Onde que está o Império Romano? Cadê Hitler? Cadê Stalin? Covid não parou a igreja. Putin não vai parar a igreja. Crise econômica não vai parar a igreja. Nada vai parar o avanço da igreja de Jesus.
Então o profeta, ele começa o livro desesperado, e o final do livro ele está assim: ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, pode faltar o alimento, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eita Deus, eu tenho alegria na tua presença, eu tenho prazer na tua presença, eu tenho a tua presença, não me falta nada. Ele termina em adoração, mas então ele começa esse canto dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Fala comigo, temi. O que o profeta está falando? Ele está lembrando do tempo da muralha, onde ele estava esperando, e ele fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi, aquilo me aqueceu, eu recebi aquilo. E aí ele vai dizer o seguinte: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque sai de um lugar de desespero para a muralha, e então ele entra num lugar de oração por avivamento. Fala comigo, avivamento. Qual que é a resposta para o Brasil? É o avivamento, que começa na igreja. Esse lugar da presença, que vai invadir essa cidade, que vai invadir a política dessa cidade, que vai invadir a economia dessa cidade, que vai tocar a arte dessa cidade, que vai tocar a educação dessa cidade. É algo que começa dentro da igreja, mas aquilo espalha para fora. Então Abacuque tem uma oração: aviva a tua obra. Pastor, qual que é a tua oração para esse tempo no Brasil? É a oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no Brasil. Mais do que uma multidão de evangélicos, precisamos da vida do teu Espírito na tua obra. A obra não é minha, não é a minha igreja, é a tua igreja, e a tua igreja precisa da tua vida. Sopra, Espírito Santo. Então, o que é essa oração? É um convite para uma intervenção divina. É por isso que Jesus fala: ide por todo mundo, Marcos 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais seguirão os que creem. Você tem uma missão. Fala comigo, missão. Mas ao mesmo tempo que você tem uma missão, Jesus ele diz em Atos 1:4: espere em Jerusalém até ser revestido de poder do alto. Imagina os discípulos assim: tá, então eu vou por todo mundo ou eu fico em Jerusalém? Fala comigo, tensão. O que é essa tensão? É esse lugar onde você sabe da tua missão, mas você sabe que não consegue sozinho. E quando você não consegue sozinho, a tua resposta é: Deus, aviva a tua obra, porque sem a tua vida eu não consigo. Sopra, 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 Espírito Santo. Sopra sobre os ossos secos, sopra sobre a tua igreja, sopra sobre o meu casamento, sopra sobre a minha família, sopra sobre a sua família. É esse lugar onde o profeta está desesperado pela vida do alto. Quem que traz isso para você? Espírito Santo. Vai acontecer. Tem um grande mover, que não é que vai chegar, já chegou. Só que antes dele ser manifestado publicamente, ele é revelado no alto da muralha. Então eu tenho um convite para você: não venha pela emoção, não venha porque você acha cool, legal. Se você fala: Deus, conta comigo como um Abacuque para minha geração, sai do seu lugar e vem aqui na frente.